mercado de estética cresceu mais de 500% nos últimos anos no Brasil. Nos últimos 5 anos, o número de profissionais da área aumentou de 72 mil para mais de 480 mil, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Capaz de movimentar bilhões de reais, o mercado de estética é um dos mais promissores do nosso país. E um dos motivos é por ser constantemente aquecido, diferente de outros que apresentam oscilações de acordo com a época do ano. E quem atua já há muito tempo neste segmento é a Viviane Caetano, que vai contar pra gente essa história de como é empreender nesse setor. Viviane, seja bem-vinda ao Ser Empreendedor de hoje. E eu já começo fazendo a primeira pergunta. Antes de você contar exatamente o que é o seu negócio agora, como funciona, fala um pouquinho de você. Como você se tornou empreendedora, em especial, claro, no mundo da estética. Na verdade, eu gosto muito dessa área, eu sempre gostei desde menina, né? E eu comecei a fazer faculdade fora e depois eu fui gostando muito, me pegando toda essa parte da estética. Hoje eu me formei, sou formada em estética, em física, eu tenho bastante curso, um currículo bem grande. Hoje eu já palestro, graças a Deus, tem um monte aí, um currículo bem legal. E a estética, eu gosto muito da estética porque ela traz o bem-estar, né? Eu falo que a estética hoje não é só é, luxo mais, né? É saúde também. Então, eu gosto muito dessa área e eu comecei bem nova, comecei fazendo massagem, tinha que fazer alguns cursos, né? Comecei numa clínica. E aí foi aumentando, porque eu trabalhava na clínica e tinha no quarto da minha casa. Eu montei um espaço onde eu fui tendo bastante cliente, um fluxo grande, estudando, me aperfeiçoando. E foi onde eu comecei a gostar demais, sou apaixonada por essa área da estética, né? E comecei a atuar. Já tem mais ou menos aí uns 20 anos. Viviane, quando foi então que não coube mais ninguém aí nesse quarto da sua casa onde você começou e você falou, é hora de ter um espaço? Me conta essa parte. Menina, foi assim, muito rápido. Eu já trabalhava em algumas clínicas, então eu tinha já uma sala também em Paulínia. Eu comecei a atender no meu quarto, no quarto que era do meu irmão, né? Que meu irmão casou e eu comecei a atender no quarto dele. E comecei massagem. Então, eu trabalhava com massagem, aí eu fui, comprei um aparelho, fui, comprei outro. E aí foi indo e desandou. Então, foi bem rápido. Não demorou muito para dar esse crescimento, esse passo maior de montar uma clínica. Aí quando você tomou essa decisão, a gente está falando aqui da parte estética. Mas agora eu queria que você falasse um pouquinho da parte de gerenciar esse negócio. Como que você se preparou? Olha, agora eu vou ter um CNPJ, agora eu vou ter que pagar imposto, agora eu vou ter que me organizar com as contas. Como foi esse processo? Foi bem difícil, né? Porque, na verdade, quando você começa, você não tem esse lado, né? Esse lado eu vou fazer isso, fazer aquilo. Chegou uma hora que eu tinha que administrar tudo. Então, hoje eu administro tudo. Então, eu que faço toda a parte financeira, eu que faço todos os pagamentos, todos os impostos. E como foi crescendo, a demanda foi ficando muito grande, eu tive que entrar nessa parte aí mais profissional, nessa parte de CNPJ, para poder ter também mais facilidade para a compra de aparelhos, para investir melhor nessa área. Então, assim, foi bem rápido e eu mesma que cuido de tudo. E a partir desse momento, como que você formatou oferecer esses serviços para cliente? Como você chega a cliente e, ao mesmo tempo, dar conta, como se diz, de administrar tudo isso? Menina, tudo redes sociais e indicação de boca a boca. Eu nunca fiz nada assim muito grande, né? Porque na época também nem tinha muita condição, então fazia dentro do que eu podia, do limite que eu podia. E então foi assim, uma coisa atrás da outra, foi acontecendo e foi mudando toda a minha vida. E foi assim, tudo muito rápido. Hoje eu dou conta de tudo. Eu falo que eu sou a mulher que dá conta de tudo. Então, eu dou conta de cuidar de casa, de filho, de mãe, pai, na parte da estética, né?
Mas as pessoas começaram a me procurar muito pelos meus protocolos, pelo meu trabalho, porque eu falo que quando a gente ama muito o que a gente faz, a gente se dedica muito, né? Então, eu sempre estudei, sempre procurei fazer muitos cursos, sempre me aperfeiçoar, sair para fora do país também, para fazer curso, para poder fazer palestra. Inclusive, agora eu vou fazer em setembro na faculdade de Harvard, em Boston, que sempre foi meu sonho conhecer a faculdade de Harvard, né? Então, era para ter sido já, mas devido à pandemia, então teve que mudar alguns planos, mas agora em setembro eu vou. Já que você falou da pandemia e a gente fala de um mercado em expansão, como foi, viver o momento mais tenso da pandemia? A gente sabe que o vírus está aí, a pandemia no geral ainda não acabou, mas como foi viver aquele momento e atendendo ou alguns momentos que não podia atender por conta das determinações do Estado? Como foi isso para você? Foi muito difícil. Eu passei uma fase muito difícil, né? Dentro da pandemia, eu atendi até no limite, até onde eu podia chegar, né? Então, aí chegou na primeira fase da pandemia, teve que fechar tudo, consultórios, clínicas, tudo. Foi onde eu tive que parar também. E as pacientes também sentiam esse medo, insegurança, mesmo que a gente tomava todos os cuidados. Então, as pessoas mesmo foi se distanciando. Então, foi uma fase muito difícil, muito mesmo. Eu peguei, minha família pegou, e a gente sempre contava com aquilo que eu estava trabalhando. E aí eu comecei a fazer comida para poder ajudar nessa parte de financeira, né? Porque Você se reinventou com outra coisa nesse meio? me reinventei, tive que me reinventar, tive que me reinventar. Eu tinha uma menina bebê, né? Tava com a Monique muito pequenininha, e fralda, leite, casa e tudo, tudo fechado, tudo parado, mesmo divulgando, mesmo correndo atrás, a gente também tinha um pouco de medo, né? Mesmo com tudo isso, a gente ainda pegou. E aí minha família pegou, meus pais ficaram muito ruins, então eu passei uma fase bem difícil. Aí, quando começou a liberar, quando começou a poder trabalhar, eu fui voltando para o mercado. Hoje, na verdade, a gente está voltando, né? Porque para palestra, agora que começou aí ter algumas coisas, mas foi bem difícil. Foi uma fase muito difícil e ainda está sendo, né? Mas estamos aí Nessa na fase. força, na luta, estudando, correndo atrás, trazendo coisas novas, entrando aí num trabalho para poder ajudar as pessoas, porque muita gente também engordou nessa pandemia, né? Muita gente também ficou muito depressiva, que eu falo assim, na estética a gente não trabalha só com estética, a gente também acaba sendo um pouco psicóloga, né? Então, elas procuram a gente naquela fase que também passou muito ruim, que engordou, ficou com depressão, tudo, então ficou bem difícil. Mas, graças a Deus, as coisas agora estão começando a entrar no eixo, começando a melhorar. Antes da gente falar dessa melhora, eu quero que você volte e conte um pouquinho mais, até para inspirar quem está em casa e falar: ai, meu negócio não está indo, e você nesse meio, por exemplo, falou: não, vou fazer comida. Como foi essa coisa de fazer comida? O que você estava fazendo? Conta pra gente. Na verdade, a minha família é uma família mineira, todo mundo adora cozinhar. Meu pai adora cozinhar. E a gente teve que se reinventar, né? Então, como eu tinha muito conhecimento também, né? Tem toda essa parte das minhas clientes, eu estava fazendo comidas fitness. Aí, quando vinha a época do Natal, a gente fez panetone, foi fazendo tudo. Eu falo assim, hoje está muito difícil ainda, mas eu acho que a gente não pode deixar a peteca cair, né? A gente tem que lutar, a gente tem que correr atrás. Uma área que as pessoas procuram, mas estão com um pouco ainda, a gente está com um pouco de dificuldade, porque as pessoas também, né? Muita gente ficou desempregada, muita gente começou a ficar com muito problema financeiro. E então, assim, tá bem ainda complicadinho, mas não desista, porque é uma área maravilhosa, tem que fazer com muito amor. A gente traz tudo aquilo que a mulher precisa, né? Que a mulher gosta, que a mulher procura. Então a gente consegue hoje fazer muito tipo de tratamento que não precisa mais de cirurgia, não precisa ficar de repouso, né? Então eu acho que não é hora de desistir. Eu acho que a gente tem que lutar e eu estou aqui lutando para voltar no mercado de trabalho, para voltar aqui na clínica também, né? Para poder atender a minha demanda e voltar às minhas clientes, que tem um cliente desde a primeira pandemia que ainda não voltou. Você está falando em relação à volta,
A gente tem, como você disse, mulheres que durante a pandemia entraram em depressão, deixaram de se Sim. cuidar até por medo, uma série de coisas. Como é agora para você reconquistar esse público que também tem aquela: "Ah, eu deixei de fazer massagem, eu deixei de fazer um tratamento", ou então eu engordei muito, nunca procurei um tratamento estético, mas agora eu quero procurar. Como é para você, do ponto de vista do negócio, conquistar esse cliente? Então, na verdade, como eu já tinha uma demanda grande, né, de cliente, então elas foram voltando. E eu me aperfeiçoei em outras coisas mais rápido para poder ajudar, tanto nessa parte de emagrecimento. Hoje também eu entro um pouco com uma parte de ozonioterapia, que tem ajudado muito nessa parte emocional. Então eu vou divulgando, é tudo meu, é tudo redes sociais e de boca a boca. Você atende exclusivamente o público feminino? Público feminino. Eu tenho até alguns pacientes masculinos, mas por indicação, né, com marido, filho, eu não abro para público masculino, né, porque como a gente é muita mulher, tem as meninas também que trabalham comigo, tem a gente, tem pessoas que não levam para o lado muito positivo da coisa. Então, eu prefiro trabalhar com a parte feminina. E eu adoro ver essa evolução, eu gosto muito de ver essa mudança, né? Eu mesma mudei muito. Eu falo que a estética traz assim uma coisa muito boa para a gente quer melhorar, a gente quer estar sempre melhor. Então, eu falo que para o público feminino ainda é bom, mas o masculino também. Tem bastante público masculino que me procura, né? Mas é mais complicado. Então, eu voltei mais para o lado feminino mesmo. Hoje a gente pode dizer, até porque você já mencionou que durante a pandemia teve que partir para outra alternativa, hoje você é quem, através do seu trabalho com a estética, por exemplo, sustenta a família, é isso? Isso mesmo. É eu quem sustenta a família, é eu que ajudo, E eu a que família te faço. ajuda também nesse negócio? Conta para mim como que vocês se organizam? Ajuda, ajuda. Meu pai sempre está aí presente na minha vida, minha mãe. O que eu preciso, ele está sempre pronto para me ajudar, ele me apoia muito, ele tenta ajudar de todas as formas que ele consegue, né, dentro do que ele sabe. Mas a gente é bem unido e a gente trabalha sempre junto, sempre uma equipe, né? Meu pai, minha mãe, eu, a gente sempre é uma equipe. Falando em equipe, quantas colaboradoras você tem? Menina, antes da pandemia eu tinha 12, agora a gente está com 4. Certo. E agora, a gente está aqui em janeiro de 2022, né, iniciando o ano e verão. O que que dá para a gente pensar, então? Você quer quais são os objetivos do seu negócio? Você quer voltar a ter as 12 meninas, ultrapassar isso? Quais são os seus planos, Viviane? Esse ano eu pretendo voltar, né, na área de trabalho, continuar, na verdade, né, trazendo bastante novidade, bastante coisas boas para poder ajudar. Vem vindo um verão aí que a mulherada quer estar com o corpo impecável, trabalhar, melhorar a parte de celulite, melhorar a gordura localizada. Então, assim, eu estou com muita fé que agora, em 2022, agora esse ano, a gente consegue dar uma alavancada na área da estética, né? Para poder estar ajudando essa mulherada que teve problema com a pandemia, de engordar, de ter problema com a saúde, com tudo, porque eu também trabalho na área da saúde muito, né? Então, a gente tem ajudado muita gente que teve Covid, muita gente que ficou com depressão, desenvolveu uma doença, o pós-Covid, então, eu tenho trabalhado também bastante nessa área com a ozonioterapia. Tá certo, você falou de 2 coisas legais. Do atendimento aí na sua clínica e também das palestras que você deve dar em setembro ainda desse ano, mas aí eu queria que você lembrasse daquela Viviane que começou a fazer massagem lá no quarto de casa e dessa Viviane de hoje. O que você falaria para você? Olha, foi luta, uma luta constante todos os dias, né? Mas eu me lembro exatamente quando eu comecei a trabalhar, sempre confiei, né? Eu sempre lutei, sempre corri atrás, sempre fiz tudo para poder alcançar o meu objetivo e ajudar as pessoas, né? Então,
Hoje eu agradeço muito a Deus, né, na onde eu tô, mas foi devido a muito estudo, muito trabalho. Trabalhei já de madrugada, né? Eu me lembro quando eu atendia na minha casa, que foi numa época que lançou a criolipólise, foi ainda um pouquinho depois. O pessoal me chamava de Vivi da madrugada. Eu fazia criolipólise de madrugada, porque eu alocava essa máquina, então eu tinha que trabalhar para poder pagar a a máquina e tinha que trabalhar para poder entrar alguma coisa, né? Então eu trabalhei muito, 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 muito. E nessa época foi uma época de luta, de muita correria, né? A concorrência que ficava querendo derrubar, querendo isso, querendo aquilo, porque na verdade eu atendia na minha casa. Então a concorrência caía matando, né? Achando que não era lugar e queria isso, queria aquilo. Então eu tive bastante problema nessa época. Foi aí que eu fui montando, fazendo toda essa parte para poder ter minha clínica hoje, né? Mas foi bem difícil, mas hoje, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus mesmo com todas as dificuldades que eu estou ainda no mercado, porque teve muita gente que teve que fechar, que não conseguiu, né? É até triste isso, mas eu acredito que dá para quem gosta voltar ainda nessa área de trabalho, porque é uma área muito linda. A estética é uma coisa que muda a vida das pessoas, né? Eu falo que a gente está aqui para mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que esse ano a gente tem que pegar forte aí, estudar bastante, correr atrás de bastante coisas, para a gente poder trazer de volta aquilo que todas as pessoas gostam e querem, né? A mulherada gosta muito dessa área da estética. Viviane, o seu negócio ele funciona em Campinas mesmo? Em Campinas. Tá, então a gente deixa aqui o convite para você. A gente está nesse momento híbrido, né, de gravação aqui via internet, mas quem sabe a gente vai voltar ainda esse ano gravar presencialmente e a gente quer com certeza voltar a falar com você, que você conte as suas experiências fora do país, dessas palestras que você aí já estão agendadas. Então fica o Sim. convite para você voltar aqui com a gente. Ah, eu agradeço muito, eu volto sim. Eu volto, a gente pode fazer aí um protocolo pessoalmente, né, ao vivo, mostrar como que funciona, como que é o meu trabalho, que é um trabalho bem lindo. Hoje eu tenho os meus protocolos, fiz vários cursos, mas hoje eu tenho o meu protocolo. Claro, tive muitas pessoas também que confiaram em mim, me ajudaram muito, né? Quando eu fui para Portugal, eu tive uma força muito grande pelo professor Carlos, que é ele que dá o curso lá, mas ele é do Brasil. E foi a hora que deu uma alavancada na minha carreira, foi quando eu fui para fora do país. E foi ele que me ajudou muito, muito, muito. E algumas empresas também, né, que eu palestrei, que abriu a porta e acreditou, a Device, a Físio Fernandes. Então, assim, eu tenho bastante parceiros muito bons do meu lado e que acredita em mim, sempre acreditou desde o primeiro dia, quando eu falei que eu ia fazer massagem. Tá certo. Então, gente, assim a gente encerra esse primeiro bloco do Ser Empreendedor. No próximo bloco, a gente continua falando de estética. A gente vai conversar com uma empresária que, juntamente com o marido, abriu uma primeira clínica há alguns anos lá no sul do país e hoje eles são donos de uma rede de franquias. Não saia daí que o Ser Empreendedor volta já já. E a gente conversa agora com a Aline, que ela e o marido Rodrigo começaram um negócio através da divulgação por panfletagem. Naquele momento, eles investiram R$ 5.000. E hoje, olha, eles estão com uma rede de franquias e aqui fatura R$ 32 milhões. E nós vamos entender o que é essa história com a Aline, que hoje participa do Ser Empreendedor. Seja bem-vinda, Aline, e eu já faço a minha primeira pergunta. O que você fazia, o que o Rodrigo fazia, como foi essa ideia de criar uma clínica de estética e partir para a divulgação via panfletagem? Primeiramente, né, muito obrigada. Surgiu do trabalho mesmo de querer empreender. Eu sou biomédica formada, então eu já atuava na área da estética e meu marido ele sempre foi ter uma visão muito empreendedora, ele trabalhava com vendas e com marketing. Então, nosso sonho era ter uma empresa.
E quando eu fui convidada pela minha cabeleireira para montar uma clínica de estética em cima do salão dela, ela olhou para mim e falou: "Aline, você já atende, você já conhece como é o processo e teu marido tem essa visão empreendedora. Eu acredito que vai dar super certo vocês 2 trabalhando junto". Até então a gente nunca tinha trabalhado numa empresa juntos, né, seria a nossa primeira empresa, então eu sempre trabalhei como funcionária e ele também. Então seria nosso primeiro empreendimento juntos e surgiu de um convite mesmo da minha cabeleireira e com esses R$ 5.000 mesmo, porque era o único dinheiro que nós tínhamos. Na verdade, não tínhamos, né? A gente vendeu o nosso carro e sobrou esses R$ 5.000 para a gente começar a nossa clínica. Ah, então os R$ 5.000, vocês montaram toda a estrutura da clínica na época e também investiram nos panfletos. Isso. E como foi isso? Vocês mesmos contratou quem para panfletar? Como foi isso? Não teve ninguém panfletando, não. Era eu e ele mesmo na rua. Então, como não tinha R$ 5.000, se você falar como monta uma empresa com R$ 5.000, era uma empresa muito simples. Era bem pequena. Eu lembro que eu pegava, ia nos móveis usados, comprar uma poltroninha, fui fazendo daquele dinheiro, dá para montar uma unidade. Fui com a minha ex-chefe, comprei uma maca usada para pôr na clínica, fiz os panfletos e chegou o momento de como nós vamos divulgar o nosso trabalho, porque você abre uma empresa, precisa de clientes. Então, demoramos 3 meses para conseguir montar aquela clínica, né, a nossa primeira unidade. Pegamos os panfletos, fizemos ali, eu e meu marido saíamos na rua do bairro mesmo entregar. Então, eu lembro até hoje, a primeira vez saímos entregando em casa por casa, quando voltamos para a clínica, trocou o telefone, nossa primeira cliente. Ah, acabei de pegar um panfleto de vocês aqui, eu queria fazer um botox aí na clínica. Então, não tínhamos como contratar, foi eu e ele mesmo que começamos tudo isso e divulgando o nosso próprio trabalho. Você está falando com a gente de que cidade do Paraná? Hoje eu moro em São Paulo, mas nós começamos em Curitiba. Tá certo. Então você começou lá em Curitiba com uma unidade em cima de um salão de beleza. Bem, depois dessa ligação, as pessoas procurando pela clínica, em quanto tempo ficou ainda nesse modelo, Aline? Até que vocês chegaram e falaram: é hora de expandir o negócio. Nossa primeira unidade começou 8 meses depois, a gente já abriu mais uma unidade, foi muito rápido. Então a gente percebeu que tinha muitas clientes de uma cidade vizinha, que é a cidade natal do meu marido, e em muito pouco tempo, em 5 meses, eu acredito, depois que a gente abriu, já a clínica estava lotada. Então a gente falou: vamos abrir mais uma unidade. Fomos para uma cidade do interior do Paraná, que é Ponta Grossa, abrimos nossa segunda unidade. E mais 6 meses depois já abrimos mais uma em Curitiba. Então o crescimento foi muito rápido. Em apenas um ano a gente já tinha 3 clínicas com o nosso próprio investimento. 3 clínicas com próprio investimento. Em que momento vocês sentaram e disseram: é hora de pensar num modelo de franquia e é hora de sair aqui da nossa região e expandir para outros estados? Aconteceu muito natural. Eu e meu marido, a gente sempre trabalhou muito pensando no nosso negócio e desenvolver ele. Então, como a gente começou muito pequeno, a gente teve que montar processos aonde eu pudesse atender na minha clínica nas 3 igual. Então, depois já veio mais uma, já veio mais outra. Quando a gente já estava com 5 clínicas, paramos e falamos: a gente precisa montar um processo onde nós conseguimos atender nas 5 clínicas iguais. Aí ele pensou: qual que é a melhor forma de eu montar isso? Fazendo um processo de franquia. Então, na nossa cabeça, na época, a gente não ia expandir para franquia, a gente ia formatar as nossas 5 unidades com um projeto de franquia. A partir disso, quando a gente formatou para franquia, as pessoas começaram a nos procurar tentando entender o que a gente fazia para ter tanta cliente, tanto sucesso e crescer tão rápido. Porque em 3 anos a gente cresceu muito rápido. Esse momento ainda das 5 unidades era em que ano? Isso foi em 2018. 2018. Aí as pessoas começaram a procurá-los e vocês também tiveram então que pensar: olha, como eu vou formatar no ponto em que outras pessoas vão cuidar desse negócio, ou seja, o franqueado. Como foi isso? A partir do momento que a gente formatou para a franquia, o nosso primeiro franqueado foi um colega nosso, que na verdade nos ajudou lá no início. Ele fazia os móveis da nossa clínica e como a gente não tinha dinheiro para fazer os móveis, ele falou: não precisa não me pagar nada, porque ele já conhecia eu e o meu marido.
Ele falou: "Eu sei que um dia vocês vão ganhar muito dinheiro, eu vou fazer os móveis de toda a rede de vocês", ele profetizando na nossa vida, né. E numa conversa a gente resolveu abrir uma unidade, que foi a nossa primeira franquia, que foi em Blumenau, como um piloto. Então não estava formatado para o mercado ainda fazer a venda de franquia. A gente estava testando para ver se ia dar certo ou não. A partir do momento que já estava tudo formatado, a gente conseguiu inaugurar a clínica do nosso primeiro franqueado com muito sucesso. A gente levou mais de 200 clientes no dia da inauguração. E foi um sucesso de vendas. A gente percebeu que, seguindo o processo, o franqueado não precisaria ter o perfil e entender da estética, era muito fácil ele seguir e abrir a sua própria clínica. Aí, a partir daí que a gente expandiu para o Brasil todo, mas foi um teste primeiro, onde a gente testou para ver como que era o perfil do franqueado e percebemos que era muito mais fácil ter um outro empresário gerindo o nosso negócio. E foi assim que a gente abriu mesmo para a franquia em 2019. Até então, quando a gente chega nesse ano de 2019, a metodologia da divulgação era a mesma, ainda a panfletagem, ou vocês já tinham novos modelos de marketing? Como foi essa parte de divulgação do negócio? Já tinha, né, a gente se atualizou, a internet veio com muita força a partir de 2015, que a gente começou nosso negócio ali no finalzinho de 2014 para 2015. Então a gente atuou muito nas redes sociais, Facebook, Instagram. Então em 2019 a gente já estava bem mais atualizado. Claro que continuamos sim com a panfletagem, né, porque é um marketing offline, onde tem que divulgar também a empresa na região, mas a nossa forma de divulgação é muito mais online hoje do que offline. Quando vocês decidiram, então, por exemplo, vir para outras regiões do país, inclusive para o estado de São Paulo também, como foi esse processo? Começamos, uma expansão espiral. Primeiramente, começamos pela região toda de Curitiba, interior do Paraná e Santa Catarina, que já tínhamos uma unidade própria também. Regiões mais próximas para conseguir dar conta de treinamento de franqueados, desenvolvimento de equipe. A partir disso, fomos indo para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, então fomos crescendo numa espiral, como se diz, né? Um crescimento consolidado e planejado. Então, São Paulo, a partir do momento que abriu a primeira unidade, já temos, acredito que na cidade de São Paulo já são mais de 11 unidades, fora as unidades no interior, que está praticamente quase em todas as cidades já da clínica. Quando a gente fala em ter um negócio dessa forma, quando você lembra ainda daquela primeira conversa com o Rodrigo que você falou: olha, ai, não sei se eu quero abrir, ah, não, é hora de abrir. A gente recebeu a proposta da minha cabeleireira, a gente recebeu a proposta da minha cabeleireira, eu não sei o que faço. Dá para lembrar e pensar naquela Aline que, naquele momento, estava querendo ter uma clínica de estética e hoje é empresária que é sócia de uma rede de franquias? Dá sim. Até essa semana nós estávamos lá no bairro onde nós começamos tudo, comendo um lanche que a gente gosta muito na região, e a gente olhou um para o outro e falou: "Nossa, saiu tudo daqui", porque a clínica não é mais naquele local, né, hoje a gente já mudou ela, e olhamos para lá e falamos: "Nossa, começou tudo daqui". E lembro sim, na época eu cheguei com a proposta para o meu marido, e ele falou assim: "Será? Eu sei que eu vou ter que trabalhar, porque você não", eu não tinha muito essa visão de marketing igual ele, eu era do atendimento. Eu gostava muito de trazer o resultado para minha cliente. Então eu tive que convencer, não foi muito fácil não convencer ele na época, mas ele tinha essa visão empreendedora, ele falou: "Não, eu quero ter um negócio, eu quero ser empresário, vamos junto e vamos colocar isso para". Ele falou assim: "Se for para montar um negócio", eu lembro até hoje, "se for para montar um negócio, eu quero que seja a maior rede de estética. Eu não quero montar só um negócio para ficar aqui". Então foi desde o início, quando a gente começou a nossa primeira clínica, que não tinha estrutura nenhuma, ele falava para mim: "Nós vamos ser a maior clínica de Curitiba". Então, e seguimos nesse passo, né? Só miramos e trabalhamos até alcançar e chegar nesse resultado. Você falou uma coisa muito legal. Eu gosto de mostrar o resultado para a cliente. No entanto, como que você conseguiu, porque parece que você tem todo esse cuidado com a questão do atendimento, com a questão do resultado, como acaba de mencionar, para que isso fosse replicado e é replicado por outras profissionais que têm que copiar a sua metodologia?
Esse também é um desafio de muitas franqueadoras, é você replicar o seu sucesso, né. A maioria já assistiu aquele filme Fome de Poder, onde o McDonald's não queria replicar, porque ele perderia a essência, né, da batata, o ponto. E para se replicar isso, eu preciso de muito treinamento. Preciso estar treinando e desenvolvendo o meu time. Até por isso, eu e meu marido, esse ano, fomos para os Estados Unidos, fomos entender o mercado de franquias, que é o número um do mundo, para entender como é que ele desenvolve, porque lá é tudo franquia. Então, a gente trabalha muito com desenvolvimento, metodologia, suporte ao nosso franqueado, para manter essa excelência, né? Porque se não tiver isso, eu não consigo replicar o sucesso, daí não teria sentido eu ser uma franquia hoje para mim. Veio a pandemia, Aline, e como ficou o seu negócio nesse período? Ele prosperou? Ele estagnou? Ele retrocedeu? Conta um pouquinho desse período de pandemia para nós. Para nós, na The Clinic, prosperou, né? Nós crescemos a 100 unidades na pandemia, Mesmo com os estabelecimentos fechados? mesmo fechados. Nós começamos a franquia, as nossas primeiras unidades, foi no finalzinho de 2019. Então, iniciamos o ano de 2020 com 6 franquias. Finalizamos o ano de 2020 com 60 franquias. Então, foi no ano da pandemia, aonde as pessoas procuraram mais tá se cuidando também, né? Eu tô em casa, eu vou me cuidar mais. Então, mesmo a clínica fechada, a gente vendeu muito tratamento estético e tivemos muitos investidores comprando a franquia por pensar em diversificar o teu investimento, né? Numa pandemia, a gente tem que pensar nisso também. E a estética foi uma das áreas que mais cresceu. Então, mesmo em 2020, 2021, continuamos crescendo e 2022 estamos bem otimistas aí para o resultado que vem. É 600%, de acordo com a informação que eu tenho, entre 2020 e 2021, um projeto de expansão de 24 milhões de reais no ano passado. E qual é o futuro do negócio? O futuro, até 2024, temos os planos de ser a maior rede de estética do país. Então, para 2022 já vão ser 300 unidades e que para cada ano vai se replicando o nosso sucesso, né? A nossa missão na The Clinic, como falamos aqui, é transformar vidas, levando beleza e bem-estar para todas as pessoas. Então, aonde tiver uma pessoa que nós estaremos lá para transformar a vida dela e deixá-la mais bonita. Só um detalhe que eu recebi aqui um material que inclusive vocês conseguiram aí fazer, uma parceria, de certa forma, ter aí uma pessoa, a Ticiane Pinheiro, que é a embaixadora da marca. Como é esse processo do ponto de vista do negócio, de procurar uma persona para ser a embaixadora e que essa pessoa, possa trazer, claro, credibilidade e também novos clientes? Esse foi um trabalho, uma ótima pergunta. Esse foi um trabalho bem minucioso da nossa parte. A gente trabalhou durante um ano inteiro para pesquisar a melhor persona. O que o nosso público se identifica, qual que é aquela pessoa que ela olha e fala, nossa, o nosso público, a The Clinic hoje é aquela mulher, mãe, empreendedora, que gosta de se cuidar, o nosso slogan é tempo beleza. É você sair do teu trabalho e ter aquele tempo beleza ali na The Clinic, aonde você pode esquecer o teu marido, teu filho, teu trabalho, mas você está ali se embelezando. Então, quando nós pensamos na Ticiane, ela foi a melhor pessoa e que se encaixa no nosso perfil, se encaixa totalmente com a The Clinic e é a cara da The Clinic, né? É uma mulher empreendedora, bonita, mãe de 2 meninas, então tem tudo a ver com a The Clinic. Outro ponto também, claro, a mulher é a, digamos que o público-alvo principal, mas vocês também têm um outro olhar junto ao público LGBTQIA+, e também para o público masculino. Como é também formatar o negócio da beleza pensando nesse público? Hoje é um público muito presente nas unidades, nas nossas clínicas. Está crescendo cada vez mais. Muitos são maridos das nossas clientes mesmo, mas homens que querem se cuidar, ficar mais bonitos. E
A gente está desenvolvendo, nós temos mais de 110 protocolos, então não é específico somente para mulher. Como nós tratamos a beleza por um todo, a nossa divulgação é unissex. Então pode ser o homem, pode ser a mulher, qualquer gênero ou sexo, é muito bem-vindo na The Clinic. O que nós estamos ali é entregar o resultado que a cliente busca, né, que o nosso cliente busca. Tá certo. Então, eu agradeço sua participação, Aline, muito sucesso e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. E assim a gente encerra o Ser Empreendedor de hoje, lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também nas redes sociais, através do youtube.com/TV Câmara Campinas. Você, na playlist do Ser Empreendedor, acompanha muitas histórias de sucesso que nós trazemos aqui. Até um próximo programa.